Gente, eu queria falar com vocês hoje sobre um tema: da fraqueza tiraram força. Eu vou ler para vocês Hebreus 11:34, um tema sobre o qual todos nós precisamos aprender. Hebreus 11:34 diz: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Esse texto, no capítulo 11 de Hebreus, diz que da fraqueza eles tiraram forças. E todos os servos de Deus, no decorrer da história, precisaram aprender essa lição. Porque nós vivemos numa realidade em que muitas vezes percebemos as fraquezas na nossa própria vida, nas circunstâncias que passamos. E precisamos encontrar em Deus forças para enfrentarmos as dificuldades. Amém? Então hoje, nós vivemos aqui uma situação muito parecida com a que os servos de Deus naquela época viveram, os heróis da fé viveram. Eles tiveram que também lutar contra as suas fraquezas, eles tiveram que encontrar força também para vencer, porque eles tinham lutas, e você também tem as suas ou não? Tem alguém aqui que nem sabe o que é luta? Não é? E esse texto no capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que nos fala sobre os heróis da fé. Ele relata, é o verdadeiro hall da fama de Deus, onde ele relata a história de pessoas que, ao mesmo tempo que eram homens e mulheres comuns, no sentido de que eram exatamente iguais a nós, passavam pelas mesmas lutas que nós passamos, eles também eram pessoas especiais, porque conseguiram enfrentar os seus desafios e tiveram vitórias tão grandiosas, ao ponto da Bíblia dizer, pessoas das quais o mundo não era digno. Que definição bonita para uma pessoa, né? Você gostaria de receber um título assim? Deus olhar para você e dizer assim, que pessoa bacana, pessoas das quais o mundo não era digno. E essas pessoas, como eu disse, ainda que tenham essa dignidade toda, eram pessoas comuns. Significa que o que eles viveram, eu também posso viver. O que eles enfrentaram, eu também posso enfrentar. Se esses heróis da fé fossem como aqueles super-heróis que têm poderes especiais que os outros não têm, a gente não poderia imitar a fé deles, a gente não poderia imitar o exemplo deles. Mas como eles eram pessoas comuns, nós também podemos experimentar e viver tudo aquilo que eles viveram. Você pode também das fraquezas tirar força, amém? Como eu disse, essa é uma lição que todo servo de Deus em todas as épocas precisa aprender. Como é que nós podemos das fraquezas tirar forças? Que tipo de atitude é essa? Que tipo de gente é essa que consegue das fraquezas tirar força? Uma vida de fé não é uma vida em que você só é forte quando está tudo bem. Uma vida de fé é uma vida em que você precisa, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de fraqueza, encontrar forças para prosseguir na sua caminhada. Se você servir a Deus apenas nos momentos em que as coisas estão bem, mas nas dificuldades você afinar, você desistir, como aquele jovem encenado aqui, agora há pouco, que por circunstâncias da vida estava retrocedendo, isso não é uma vida de fé. Você precisa saber como das fraquezas tirar forças. E nós vamos falar sobre algumas qualidades que nós precisamos e podemos cultivar na nossa vida, se nós queremos ser como esses heróis da fé, amém? Se você quer viver hoje uma experiência de vitória sobre as tuas fraquezas. Primeira qualidade que nós precisamos ter é a humildade. Tiago 4,6 diz assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você quer ser vitorioso na tua vida, se você quer que a bênção de Deus esteja sobre você, se você quer encontrar força nos seus momentos de fraqueza, você precisa ter humildade. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Se você tentar enfrentar a vida baseado no teu poder, na tua força, se você acha que você é capaz de impressionar a Deus, se você acha que você pode encontrar em si mesmo, como muitas vezes é ensinado hoje em dia, que a força está em você, que o poder está em você, que a capacidade está em você, que você só precisa descobrir aquilo que já está em você. Se você tentar na sua força, você não vai ser vitorioso. Primeira coisa que nós precisamos é ter humildade para reconhecer,
eu preciso da graça de Deus, eu preciso do poder de Deus na minha vida, eu preciso alimentar a minha vida com Deus, eu preciso alimentar a presença, a direção do Espírito na minha vida, minha comunhão com o Espírito Santo, eu preciso depender de Deus. Então, o texto diz que Deus resiste, é como se Ele estivesse armado contra você quando você é soberbo. E sempre que eu lembro desse texto eu penso, se as pessoas estiverem contra mim, está tudo bem, porque Deus pode me defender. Se o diabo estiver contra mim, está tudo bem, é até bom que seja assim, porque eu não quero ser amigo dele, e Deus está comigo para me defender, e Deus é maior do que qualquer poder do diabo. Mas se Deus estiver contra mim, se Deus estiver me resistindo, eu vou procurar quem? E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então nunca se coloque nessa posição, seja humilde diante de Deus. Lá em 2 Coríntios 12:10 diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo diz que ele sente prazer, ele se alegra pelas lutas que ele passava, os momentos de fraqueza, todas as dificuldades que ele enfrentava, e ele diz assim: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu reconheço o quão pequeno, o quão miserável eu sou. Paulo dizia que ele era o pior dos pecadores, com certeza não era, mas ele se via assim, por causa de toda a sua história, pela maneira como ele perseguiu a igreja antes de se converter. Mas ele diz: quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Que contradição é essa? Quando eu estou fraco é que sou forte? Porque quando eu estou fraco eu consigo olhar para Deus, depender totalmente dEle, e quando eu dependo de Deus, aí sim eu vou ser forte, amém? Então, para ser bem claro, não tente vencer as suas lutas na sua força, não tente vencer as suas lutas no seu poder, não tente impressionar a Deus mostrando o quão bom, quão bacana você pode ser, quanto você consegue servir a Deus. Dependa do Senhor, dependa da graça de Deus, não tente enfrentar as coisas no teu próprio poder. Provérbios 3, 5-7 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, não se apoie na sua própria inteligência, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, pare de tentar impressionar as pessoas e a Deus, e achar-se melhor, achar-se sábio, querer estar sempre por cima. Reconheça que você precisa de Deus. O texto diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Seja dependente de Deus e você vai ver o quanto Ele vai poder te abençoar, amém? Quantas pessoas aqui são inteligentes? Por favor, levante a mão. Ah, que bom, alguns levantaram correndo. Os outros são o quê? Por que você não levantou a mão? Não precisa ter medo não, gente, você é inteligente sim, levanta a mão todo mundo aí. Quem é bonito aqui? Ah, bonito vocês acham, né? Não precisa ter medo de reconhecer as suas capacidades, não precisa se achar burro, não precisa se achar um verme, não. Reconheça as coisas que Deus colocou na sua vida, mas não dependa delas, não dependa da tua capacidade, da tua força para viver uma vida cristã. É preciso da fraqueza tirar forças, é preciso ter humildade para reconhecer o quanto nós precisamos de Deus. O texto diz: não te estribes na tua própria inteligência, na sua própria capacidade, não se apoie nisso, mas confie que Deus vai abençoar a sua vida, amém? Jeremias 17:5 tem um texto que muitas vezes é mal interpretado, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muitas vezes as pessoas usam esse texto para dizer assim: maldito o homem que confia no homem, você não deve confiar em ninguém, o marido não tem que confiar na esposa, a esposa não pode confiar no marido, não confie no seu pastor, não confie em ninguém. A Bíblia não está dizendo isso. Maldito o homem que confia no homem, é maldito o homem que confia em si mesmo.
no poder humano, na sua carne. O texto diz claramente: faz da carne mortal o seu braço, ou seja, ele está confiando em si mesmo. E o texto que vem logo a seguir, o versículo 7, Jeremias 17:7, diz o contrário: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Então examine seu coração, quantas vezes você tem dependido de si mesmo, quantas vezes você tem confiado em si mesmo. Os heróis da fé, esses homens desse hall da fama de Deus, do capítulo 11 de Hebreus, um a um foram pessoas que aprenderam a confiar em Deus para superar as suas próprias fraquezas. Amém? Segundo lugar, segunda qualidade que você precisa desenvolver na sua vida para que você seja como esses heróis da fé, pessoas que da fraqueza tiram forças, é justamente a fé. A fé é o que nos traz o deslimite de Deus nas nossas fraquezas. A fé é o que traz o deslimite de Deus. Da fraqueza tirar forças, mas como se não tem nada ali? Não tem nada ali, tem em Deus. E aí é quando eu me ligo a Deus, quando eu estou conectado ao poder de Deus, que eu encontro forças. Quando diz que da fraqueza tiraram forças, não é que a fraqueza em si tem alguma coisa, não tem força ali, mas é que na fraqueza eu paro, olho para Deus e digo: Senhor, eu preciso de Ti. E quando eu me conecto a Deus, é dele que vem o poder para enfrentar todas as lutas, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as tentações do diabo, para enfrentar as ciladas que existem nesse mundo, para enfrentar o sistema desse mundo. É em Deus que eu encontro o poder, a inteligência, a sabedoria. Por isso é preciso ter fé. É a fé que vai me conectar a Deus. Então a humildade é um pré-requisito, mas é a fé que move a mão de Deus. É a fé que move a mão de Deus a meu favor. Então a gente poderia dizer aqui que a fé é o combustível sem o qual nada se move. Por exemplo, você pode ter um carro muito caro, muito luxuoso, muito potente, maravilhoso. Não ponha combustível ali e veja o que vai acontecer. Toda aquela máquina, toda aquela engenharia, todo aquele dinheiro investido num carro vai parar se não tiver combustível. Esses dias eu vi uma história assim de uma pessoa famosa que comprou um carro desses caríssimos, esportivo e tal, e não abasteceu direito e o carro parou no meio da rua. Sem combustível, para. Sem combustível, o melhor de você é nada. A fé é esse combustível que vai fazer com que Deus mova a sua mão a seu favor. É a fé que nos conecta a Deus. Todo esse capítulo 11 de Hebreus é a história dos heróis da fé. Portanto, essa é uma qualidade fundamental que todos nós precisamos desenvolver se nós queremos da fraqueza tirar forças. Amém? Você está passando por algum tipo de fraqueza nesse momento? Alguma circunstância complicada, difícil? Alguma circunstância em que você reconhece a sua fraqueza? Olhe para Deus em vez de olhar só para o problema. Olhe para Deus e creia que Ele tem solução para as nossas necessidades, que o poder de Deus é mais do que suficiente, que não há nada que esteja fora do alcance de Deus. Não existe doença que seja incurável, não existe luta que não possa ser vencida. Se Deus estiver ao teu lado, e se você exercer a sua fé no poder do nome de Jesus, você vai encontrar a tua vitória. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque Ele está na tua vida nesse momento. É a fé que nos conecta às promessas de Deus. A Bíblia tem centenas de promessas de Deus para a sua vida. A fé é que faz a conexão entre você e essas promessas. A fé é o que faz com que essas promessas cheguem diante de você, cheguem na tua vida. Então você é humilde diante de Deus, como aprendemos no primeiro passo. Humildade é essencial. Eu sou humilde diante de Deus, mas diante do diabo, diante dos problemas, eu não tenho que ser humilde não, eu tenho que me levantar com fé, olhando para Deus, dependendo dEle. Humildade é diante do Senhor, depender dEle, me submeter à vontade dEle, mas não significa ficar prostrado o tempo inteiro. Diante do diabo você se levanta e enfrenta as suas lutas no poder do Senhor, amém? Por isso é necessário que nós tenhamos fé.
No momento de fraqueza, nós não podemos fixar os nossos olhos nas fraquezas. No momento de luta, você não pode fixar seus olhos somente na luta. Você precisa olhar para Deus. Há um texto em Isaías 40, 29, que diz assim: Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Está se sentindo fraco? Está se sentindo acabado? Como diz um amigo meu, está só o pó? Não tem problema, Deus nos fez do pó. Até nessa hora, até quando você não encontra mais força nenhuma em você mesmo, Deus pode multiplicar as suas forças, pode renovar a tua vida no nome de Jesus, amém? Terceira qualidade que nós precisamos cultivar na nossa vida, se queremos da fraqueza tirar forças, é a perseverança. A fé, ela necessita da perseverança para que a sua obra seja completa. Não adianta eu crer num momento, eu crer num segundo, eu crer num dia da minha vida. Eu creio hoje e experimento milagre, amanhã não estou crendo mais. Isso não é uma história de fé. Quando nós olhamos para toda essa história dos heróis da fé, nós vemos uma história de vida, uma história longa, em que muitas vezes a bênção foi conquistada lá na frente, a vitória foi conquistada lá na frente, um processo longo aconteceu. É uma história de vida que estamos escrevendo com Deus, amém? Então nós precisamos aprender o que é perseverança. Tem 2 textos na Bíblia que são muito importantes sobre isso, que eu gostaria que você lesse comigo e você gravasse no seu coração. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, e depois nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 5. Tiago diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. De novo, Paulo fala de alegria numa coisa que normalmente não é alegre, né? Ele fala de ter prazer nos sofrimentos, nas lutas que ele passava, e agora é Tiago dizendo assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você precisa passar pelas lutas, você precisa passar pelas provações, e depois de passar por elas, você vai estar num novo patamar, num novo degrau. Você vai estar cada vez mais forte, cada vez mais firme, como diz o texto, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nos 2 casos aqui, de Tiago e o texto de Romanos que nós vamos ler, o texto fala em fé, perseverança e provações. Fé, perseverança e provações. O texto de Romanos 5, vamos ler agora de 1 a 5, diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Esses 2 textos estão falando de uma coisa que é uma lição simples, uma das primeiras lições que todos nós deveríamos aprender quando nos convertemos, mas que é difícil de lidar. Sim ou não? Quem é que gosta de provações? Quantas vezes ao passar por uma provação você ficou perguntando coisas bobas do tipo: Deus, por que isso está acontecendo? Onde é que o Senhor estava? Nós não gostamos de passar por provações. É estranho para a gente, até que a gente atinja um entendimento da palavra e de como Deus age, ler um texto que fala de se alegrar nas provações. Porque você não costuma se alegrar nas provações, você se alegra nas vitórias, sim ou não? É muito mais fácil, é natural. Mas veja bem, qualquer idiota aí no mundo se alegra com as vitórias. A pessoa mais estúpida do mundo aí fora, a pessoa mais sem noção, sem sabedoria, sem conhecimento de Deus, ele se alegra nas vitórias. Isso aí qualquer um faz.
Deus te chamou para algo melhor, por uma compreensão mais profunda das coisas, para se alegrar nas provações. Por quê? Porque você sabe que nas provações Deus não te abandonou, Deus não está distante, não é o seu fim, não é sinal de retrocesso, de que tua vida vai acabar. Não, as provações são sinal de que Deus está permitindo que você passe pelas lutas, para que você seja forjado e seja preparado para algo ainda maior que Ele está preparando para a tua vida. Amém? Eu aprendi, já faz uns 40 anos, gente. Estou ficando meio velhinho, né? Para contar uma história de 40 anos já. Num acampamento de jovens, não sei se a Silene estava lá nesse acampamento, no Maranata, onde um pastor passou o acampamento inteiro pregando só uma coisa. Ele repetia várias vezes em cada mensagem: toda provação é uma bênção disfarçada. E ele falou tanto isso que eu nunca esqueci. Toda provação é uma bênção disfarçada. Essa frase é um resumo, é uma explicação em outras palavras, dos dois textos que nós lemos. Toda provação é uma bênção disfarçada, porque ela não parece coisa boa. Parece coisa boa? Não, está disfarçada. Mas por trás daquilo ali, existe um propósito de Deus. Existe um propósito de te fortalecer, de treinar você, de te preparar, de colocar você cada vez num degrau acima na tua vida. Então não espere que a vida seja sempre um mar de rosas, que tudo seja sempre perfeito, que tudo seja sempre fácil. Não é assim a vida aqui nesse mundo, não foi assim a vida de nenhum dos heróis da fé, ainda que eles fossem heróis da fé, ainda que o nome deles esteja nesse livro inteiro, esteja ali destacado no capítulo 11 de Hebreus, a vida de nenhum deles foi uma vida fácil, uma vida só de facilidades e que tudo deu certo. Cada um deles passou pelas suas provações, pelas suas lutas. E cada vez que eles venceram, Deus foi glorificado e eles foram fortalecidos. Então, toda provação é uma bênção disfarçada. Você precisa ser perseverante. A coisa mais sem sentido que pode acontecer na vida de um crente é ele ser fiel, ser crente quando está tudo bem e na hora da dificuldade ele esfriar. A dificuldade não significa que Deus te abandonou. A dificuldade é o momento em que você precisa ser perseverante. Eu disse que a fé é o combustível, pois a perseverança é o tamanho do tanque que você tem. Quanto é que você resiste? Por quanto tempo você sustenta a tua fé quando passa por uma luta? Por quanto tempo você sustenta a tua fé quando tem uma dificuldade? Quando algo não vai bem? Quanto tempo dura a sua fé? Dá para ir daqui até a esquina somente? Dá para ir até o final do ano somente? Ou é o suficiente para levar você até o final? Então precisamos ser perseverantes na nossa vida, amém? Cuidado para não morrer na praia, como diz o ditado popular. Nos momentos mais difíceis, exerça a sua fé, seja perseverante. Lá em Provérbios 24:10 tem um texto bastante conhecido que diz assim: se te mostras fraco na hora da angústia, a tua força é pequena. E eu gosto mais ainda na linguagem de hoje, quando lá em Provérbios 24:10, na linguagem de hoje diz assim: se você é fraco na hora da crise, você é fraco mesmo. Se você é fraco na hora da crise, você é fraco mesmo. Se não tem perseverança, é fraco mesmo. Se só consegue louvar a Deus no momento de uma grande vitória, você é igualzinho a qualquer pessoa do mundo que não teme a Deus. Se você só consegue se alegrar nos momentos em que se consuma uma vitória, que tipo de herói da fé você é? É preciso ser perseverante, enfrentar as lutas, enfrentar as dificuldades e na hora da crise, ser forte. Na hora de enfrentar as lutas, ser forte, porque se você é fraco na hora da crise, você é fraco mesmo. Mas não tem nenhum fraco aqui, amém? Os fracos nem vieram para o culto, ficaram dormindo. Aqui nós somos fortes em Cristo, amém? Que Deus abençoe sua vida para que você seja sempre perseverante. Quantas bênçãos a gente às vezes perde por desistir antes da hora? Você já pensou nisso? Como perseverança é importante?
Porque sem perseverança, você pode suportar 90% da dor de uma crise e um pouquinho antes dela acabar, você desistiu. Quando estava quase para chegar lá, você desistiu. Coisa terrível seria isso. Imagine a vida desses heróis da fé 5 minutos antes da vitória. Olhe para cada um deles. Abraão tinha uma promessa de uma grande nação, ele desejava muito ter um filho, ele já estava velho, idoso, não tinha um filho ainda. 5 minutos antes de saber que a sua esposa estava grávida. Se ele desistisse 5 minutos antes, se Noé desistisse 5 minutos antes do dilúvio chegar, 5 minutos antes de José ser libertado da prisão e se tornar o maior ali naquele reino do Egito, 5 minutos antes de chegar a vitória, você ainda está derrotado, mas a vitória está quase ali. Então nunca desista, nunca perca a sua perseverança, porque faz toda a diferença ir até o fim ou parar no meio do caminho, ou parar quase no final. Seja perseverante na tua fé, amém? Glória a Deus. E a última qualidade que você precisa desenvolver na tua vida para ser como esses heróis da fé, da fraqueza tirar forças, é ter visão espiritual. Ter um entendimento das coisas diferente do entendimento que as pessoas do mundo têm. O entendimento natural não vai te produzir fé, não vai te produzir perseverança, não vai te produzir humildade, não vai produzir nada disso. Você precisa ter uma visão espiritual das coisas. Em outras palavras, o que significam as provações para você? Se você acha que as provações significam que Deus te abandonou, isso é uma visão natural, uma visão pequena, é falta completa de visão, na verdade. Se no momento das provações você vê Deus agindo, você sabe que Deus está presente na tua vida, que Ele continua, que Ele é soberano, que Ele não deixou de ser o Todo-Poderoso, Ele não deixou de te amar, porque Deus é amor, isso é visão espiritual. Então, o que é importante para você nessa vida? Ter sucesso sempre ou vencer, mesmo nos momentos das lutas? Você está aqui para buscar a bênção de Deus, para prosperar e tudo dar certo na tua vida? Ou você está aqui para se conectar a Deus e não largar dele por nada? Você está aqui para buscar Deus porque sabe que Deus tem algo, um plano muito maior, muito superior para a tua vida, e que vale a pena confiar em Deus, vale a pena confiar na sabedoria de Deus, vale a pena confiar no amor de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Ou você está aqui só para pegar a tua bênção e ir embora? Muita gente hoje tem uma visão mesquinha, uma visão leviana, estão enchendo as igrejas só para buscar uma prosperidade material, uma bênção material que eles desejam. Aprenderam que Deus realmente responde às orações, estão vindo, mas com uma visão pequena, mesquinha. E aí, quando enfrentam a primeira dificuldade, a primeira luta, começam a questionar: será que essa igreja é boa mesmo? Às vezes, como eles não têm coragem de questionar a Deus, eles questionam a igreja, falam: essa igreja não deve ser tão boa, esse pastor aqui não deve ser tão ungido, eu vou procurar um outro lugar. E eles continuam procurando um lugar onde eles tenham garantia de prosperidade sempre. Deus não disse em lugar nenhum que a gente vai ter prosperidade sempre, que em todo momento vai dar tudo certo, que a gente não vai ter lutas. Ao contrário, Ele disse que por causa das lutas nós precisamos ser perseverantes. Se você não tiver uma visão espiritual, se você não tiver uma visão alinhada com a palavra de Deus, você vai ser enganado por gente que vai fazer negócio com a tua vida, vai te prometer o que não tem para entregar. Então não seja como essa gente que está hoje vindo para a igreja, mas na verdade não para buscar Deus, para buscar o que Deus pode dar. Busque a Deus, Ele tem muita coisa para dar, sim. Ele é teu Pai, Ele te abençoa, Ele te ama. Mas não pense, não se iluda com essas mensagens dos nossos dias, em que tudo sempre vai dar certo, e que sua vida vai ser um mar de rosas, em que você não vai ter problemas. Essa não é verdade. Você precisa subir um degrauzinho, ampliar um pouco a tua visão e entender que vale a pena servir a Deus, seja para o que for. Se precisar morrer para Jesus, eu estou disposto a morrer por Jesus, amém?
Só que mais do que isso, eu estou disposto também a viver por Ele. Porque quando a gente fala de morrer por Jesus, é fácil a gente bater no peito e dizer, eu morro por Jesus, porque você sabe que não vai precisar, né? A gente não vive num país em que existe uma perseguição severa, e ninguém vai cortar seu pescoço para forçar você a negar sua fé. Você não está vivendo nesse lugar. Você está vivendo aqui, num país democrático, um lugar onde não tem perseguição praticamente. Então dizer, eu morreria por Jesus, é fácil, você não vai precisar provar. Mas você viveria por Jesus? Você vive para Jesus? Você está disposto a viver aqui com os olhos no céu e não com os olhos na terra? Você está disposto a viver aqui para servir a Deus e fazer a vontade de Deus, abençoar outras vidas, amar as pessoas e servir a Deus a despeito das dificuldades que você passar? Você está disposto a servir a Deus a despeito das fraquezas que você tem e dizer, Deus, eu estou com o Senhor e eu não largo, eu não volto por nada? E eu estou aqui não para servir a mim mesmo, mas para servir ao Senhor. Você está disposto a viver para Jesus? É preciso ter uma visão espiritual das coisas, uma visão superior à visão materialista e consumista que o mundo tem hoje. Esse consumismo da vida moderna está impregnando a gente, e às vezes fazendo com que você viva aqui nesse mundo, como um cristão, frequentando uma igreja, louvando a Deus, dando o seu dízimo, mas com toda a sua expectativa na terra. O apóstolo Lamartine está preparando um curso sobre o Apocalipse, e tem gente que quando vê essas coisas fala assim, ai meu Deus, eu não queria nada disso, eu queria só viver uma vida tranquila aqui. Não, eu quero que Jesus volte. Maranata, Maranata significa, é um desejo de que o Senhor venha logo. Você deseja que Jesus volte logo, ou você deseja viver um pouquinho mais, com bastante tranquilidade e conforto nesse mundo? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Você está aqui para servir a Deus? Eleve a sua visão espiritual, suba um pouco esse nível, busque a Deus e consagre ao Senhor a tua vida, amém? Nós precisamos ter essa convicção. Lá em Provérbios 3:6 diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que significa reconhece-o em todos os teus caminhos? Reconheça que em tudo Deus está presente na tua vida. Oriente toda a tua vida pela presença de Deus, pelo entendimento de que Deus é Senhor da tua vida, amém? E aí Ele vai poder endireitar as tuas veredas, vai poder corrigir o teu caminho. Então, nas dificuldades, você não deve ver só as dificuldades, você precisa ver o poder de Deus, você precisa ver a mão de Deus. Você não pode passar por uma luta e sair dali ressentido, magoado, enfraquecido na tua fé. Ao contrário, essas coisas precisam fazer com que você busque ainda mais a Deus, amém? Eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Eu tenho certeza de que todos nós aqui precisamos aprender o que é das fraquezas tirar forças. Todos nós enfrentamos as nossas fraquezas, cada um de uma maneira. Todos nós precisamos da força, do poder que só Deus tem para nos dar. Mas a gente precisa entender o que a palavra nos ensina e precisa entender essas qualidades, essas coisas que nós precisamos cultivar na nossa vida. Eu sei que Deus quer abençoar cada um de nós, fazer de nós discípulos frutíferos, cheios do seu poder. Isso eu tenho plena certeza que é vontade de Deus para todos nós. Que você seja cheio do Espírito, que você sirva a Deus, manifeste o poder e o amor de Deus nessa geração. A gente precisa sair de uma visão pequena, mesquinha, egoísta, autocentrada, e precisa buscar a Deus de fato, amém? Está disposto a morrer por Jesus? Está disposto a viver por Jesus? Feche seus olhos agora, eu queria orar pela sua vida. Acenda um pouquinho as luzes aqui para que eu possa enxergar. Hoje, eu acredito que a maior parte das pessoas aqui já fez uma oração consagrando sua vida a Deus, entregando o seu coração para Jesus. Mas se você ainda não fez e você quer nessa manhã entregar teu coração a Jesus, entregar tua vida a Jesus, você quer a partir de hoje ser dele, quer pedir que ele te receba como filho,
Você quer reconhecer suas fraquezas, seus pecados, pedir perdão a Deus pelos seus pecados e pedir: Jesus, me perdoa e me receba na tua família. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, me receba como teu filho. Se você quer hoje entregar o teu coração para Jesus, a tua vida para Jesus, fazer uma simples oração, pedindo que Ele entre na tua vida, levante a sua mão bem alto para eu orar por você. Se você quer entregar o seu coração a Jesus nessa manhã, ali atrás, você está entregando a sua vida a Jesus? Glória a Deus. Alguém mais aqui? Glória a Deus pela sua vida. Alguém mais quer fazer essa oração? É uma oração muito simples, gente. É dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão. Eu preciso que o Senhor me aceite, me receba. Eu preciso, sem o Senhor eu não consigo viver. Eu reconheço meus pecados, minha fraqueza, mas eu quero ser teu, eu quero te servir. Eu preciso da tua salvação. Se você fez essa oração, você que levantou sua mão, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Você aqui no meio, você levantou sua mão, vem aqui à frente que eu quero orar com você para que a gente faça isso. E você que está indo aí me vendo pela internet, não resista a esse convite de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa abrir o seu coração e estar com Ele. Acione esse QR Code para que você possa entrar em contato com a gente. Glória a Deus pela sua vida. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Alguns mais levantaram a sua mão. Se você quer vir aqui, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos e fazer uma oração simples, declarando: Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor, eu entrego meu coração para Ti. Glória a Deus, vem aqui. Vamos orar. Se você levantou sua mão, não pôde vir aqui à frente, se você está entregando de fato seu coração a Jesus, se você não tinha feito isso antes, faça agora. Ore comigo aqui, diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado por morrer na cruz, no meu lugar. Hoje eu te confesso como meu Senhor, meu Salvador. Te agradeço por me receber como teu filho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Esses irmãos vão orar com você mais uma vez, por favor. Vamos ficar em pé, eu quero orar pela sua vida. Acho que a gente não tem tempo para mais uma música, vamos. Quero orar pela sua vida. Coloque seu coração diante do Senhor. Eu sei que algumas pessoas aqui estão passando não por uma pequena luta, mas por uma grande provação. Lutas todos temos, mas alguns aqui estão passando por uma grande provação. Se anime no Senhor. Deus não desistiu da tua vida. Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar na tua presença cada vida aqui nessa manhã, declarar que assim como os heróis da fé, pessoas comuns viveram experiências tremendas contigo, nós também vamos viver, porque também temos fé, também seremos perseverantes, também vamos nos humilhar diante da tua presença, Deus. E eu quero pedir que o teu Espírito agora venha tocar em cada coração, nesse coração que está entristecido, que talvez diante das lutas e dificuldades que estava passando, não estava enxergando uma saída, não estava enxergando um caminho, talvez confusos diante de tantas lutas, estavam duvidando do teu amor, pensando que cometeram algum pecado tão grave que fez com que o Senhor se afastasse e desistisse deles. Eu quero declarar a tua presença, Deus, e pedir que o teu Espírito traga renovo, traga alegria, traga restauração, ó Deus, traga uma renovação na fé, para que eles sejam perseverantes. Aquele que estava a ponto de desistir, que hoje seja um momento de mudança, ó Deus, de se firmar em Ti, de confiar completamente na Tua graça, no Teu poder, no Teu amor, Senhor. Abençoa cada um de nós, ó Deus, que seja hoje um dia de avivamento, de restauração na nossa fé, ó Deus, e de seguirmos um caminho junto com o Senhor na Tua presença. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, ó Deus, imutável, Teu amor que permanece sobre nós. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui e tem sustentado as nossas vidas. Fomos alcançados um dia pelo Teu amor e não retrocedemos, não desistimos, estamos em pé porque o Senhor tem nos sustentado. Leva-nos agora, Deus, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção, debaixo do cuidado do Teu Espírito, Deus. Que a Tua graça seja sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Amém.